rapaziada. Museu da Pelada no seu boteco preferido aí. Bia Soccer Club. E hoje vamos estar aqui, sabe com quem? O goleiro Acácio. Já chegou o goleiro Acácio ali. Nequinho ali, ó. Nequinho é o dono. Nequinho é o dono daqui, fez um bar, cara, muito legal. Grama sintética. Todo grama sintética, televisão de tudo que é lado, não tem como você não ver o jogo. E olha quem veio nos prestigiar também, Duda. Duda, como é que vai? Legal? Duda veio. Duda, baú do esporte, o cara que criou o baú do esporte da Globo, não é qualquer um. E olha ele aí. Bem acompanhado aqui. Obrigado pelo carinho. Pô, é muita história pra contar vocês dois, né? É muita história pra contar. Talvez mais do que eu até, hein? Ô, Acácio, olha só. Nequinho, chega aí. Chega aí. Nequinho é o dono aqui. É o anfitrião, esse aqui é o anfitrião. Sejam muito bem-vindos. Aí, eu tô mal? Prazer enorme receber a nossa grande morada. Obrigado, velho. Ô, Nequinho. Já gritou o nome dele muito? Porra, muitas vezes, referência total, vascaíno, levantou muito caneco pra gente, isso aí é a história do cara. Legal, hoje ele vai sentar aqui e contar um pouco da história do Acácio e do Bia Soccer Club. Que, pô, olha, eu vou te contar, isso aqui, em dia de jogo, vira uma loucura, é um formigueiro, né? É uma formigueira. Aqui é o estádio fora do estádio. A galera gostou, comprou a ideia do que a gente quis fazer para vir aqui assistir todos os jogos, qualquer tipo de esporte. Mas obviamente o futebol é paixão nacional e acaba atraindo mais gente. E pra gente também é um grande orgulho nessa parceria no Museu da Pelada. Sejam muito bem-vindos, a gente tá muito feliz de poder receber vocês aqui. E outra coisa, aqui quando tem grandes jogos, né? Aqueles clássicos, a faculdade aqui do lado, né? Aqui do lado, ela atrai bastante pessoas até de outros estados. E acaba que a gente consegue atender eles também. Às vezes, pô, tem um cara que quer ver um campeonato baiano, um campeonato nordestino, alguma coisa, pô, ele pede ali, a gente consegue ter 7, 8 transmissões simultâneas. A gente divide as televisões da casa e atende todo o público. Não pode deixar de atender, o cara tem que entender que aqui é a casa dele, fora do estádio. Cássio, isso aqui, essa mistura, né? Do futebol, com o boteco, com a cerveja, com o torcedor, tudo misturado, é o que faz o futebol verdadeiro, né? Tem tudo a ver, né, cara? O futebol, um lugar maravilhoso como esse aqui. E eu sou extremamente grato por ter sido convidado para esse evento, que vai, pra mim, vai ficar na minha memória para sempre, cara. Um lugar de vascaíno, mas que respeita todos os clubes de futebol. Exatamente. Vamos sentar ali? Vambora. A gente também tem que saber se a cerveja é gelada. Essa é a especialidade da casa. Finalmente, olha, tá ruim, tá muito ruim aqui a história aqui, a cerveja não tá gelada. Acácio, queria saber de você, quem te descobriu pro futebol? Na verdade, eu sou de Campos, natural de Campos, né? E eu tive a felicidade, talvez seja por isso que eu consegui chegar a um bom nível como goleiro. Porque a denominação antes era dente de leite, infantil e juvenil. Hoje é sub-10, sub-20. Meu primeiro treinador em Campos era um ex-goleiro. E aí eu fui para o americano, né? Que aí todos conhecem, americano de Campos, dente de leite. Fui campeão campista. Eu fui para um clube que ninguém conhece, chamado Municipal. Por que isso? Porque o Municipal, que era juvenil, também era um ex-goleiro. E eu sabia, para que eu atingisse um nível bom, eu tinha que ter pessoas que conheciam de treinar goleiros. E aí eu fui para o clube chamado Municipal. E depois fui profissionalizado, com 17 anos, um outro clube chamado Rio Branco. E aí depois da minha história, mais ou menos, os vascaínos conhecem, porque eu fui para o Serrano de Petrópolis, fiz 2 anos maravilhosos. Os flamenguistas não gostam de ouvir isso. Ganhamos do Flamengo lá, com o gol da Napolina, e aí eu fui apresentado no futebol carioca, fui contratado pelo Vasco, e logo chegando no Vasco, tomei o lugar do Mazzaropi e fui campeão estadual em 1982. E aí começa a minha história de quase 10 anos no Vasco. Você era mais alto que o Mazzaropi? Sim, sim. E você, quando chegou no Vasco, quem era o treinador de goleiro? Muito interessante essa pergunta, que poucos sabem. Eu vou começar assim, ó. Um dos maiores treinadores de futebol brasileiro era meu treinador de goleiro,
Vanderlei Luxemburgo, era o treinador de goleiro do Vasco. Eu tenho provas em relação ao que eu vou falar, né? Porque, como eu falei, meu primeiro treinador de goleiro era o Vanderlei, porque é um cara que era canhoto, foi lateral esquerdo, batia bem na bola e era treinador de goleiro. Mas só que não tinha capacidade de tentar melhorar os fundamentos. E eu fui o primeiro goleiro a cobrar dentro do Vasco da Gama duas situações. Um ex-goleiro a vir me treinar e posteriormente esse treinador de goleiro viajar com a equipe. Isso eu tenho como provar. Eu acho que não que um ex-atleta que não foi goleiro não tenha capacidade de treinar goleiro, tá? Mas eu acho que aquele que foi um ex-goleiro, ele tem uma capacidade maior de detectar as necessidades, os fundamentos e ajudar o goleiro a melhorar. Ou seja, foi bom o Vanderlei Luxemburgo ter seguido a carreira de treinador, sem ser de goleiro. Sem ser de goleiro. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Que aí, pô, foi um dos maiores treinadores, foi um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, cara. Ainda bem que você parou de ser treinador de goleiro, Vanderlei. Ô Netinho, faz uma aí pra ele, uma pergunta. Cássio, time mais marcante que você jogou no Vasco, equipe, os 11. Eu tenho 87? duas situações, né? 87, né? E depois, eu não posso esquecer nunca, 89. Mas a história do Vasco mostra que o Vasco teve grandes times, né? E eu considero uma defesa que eu participei, uma das maiores da história do Vasco, pra mim, entendeu? Que foi eu, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Pelo amor de Deus. E aí, depois também eu não posso esquecer 89, né? Alguns jogadores desconhecidos, né? Com o Luiz Carlos Vinck, lateral direito e tal. Um garoto chamado Marco Aurélio, que tinha vindo do América, que depois ninguém conhecia, que foi um campeão brasileiro, fez história em Portugal, na Inglaterra. E Quinones, que para muitos era um zagueiro, que não era isso tudo, mas para mim foi um dos maiores. E Mazinho, que para mim, na história do Vasco, foram os dois maiores laterais de esquerda da história do Vasco, Mazinho e Felipe. Se desse ruim, jogava de direita ainda, lateral direita ainda. Não, e daquele time de 89, o garoto que fez o gol do título, que ninguém conhecia, o Sorato, ele aparece pro futebol naquele jogo ali. O cruzamento dos carros vinhos. Não, cruzamento do vinho. E o Bebeto tava naquele time também. Ó, em cima do time do Em cima do meu time. É normal o São Paulo sofrer com o Vasco. Mas tem uma história que talvez poucos vascaínos saibam disso, né? Eu acredito muito no destino, tá? Eu particularmente acho que nosso destino está traçado. Poucos sabem que o titular de 89 era o Tita. Eu acho que o Tita foi suspenso ou lesionado, eu acho que o Tita foi suspenso e aí entra o Soratinho. Entendeu? Entra o Soratinho na final e aí fez o gol e fica na história do Vasco com esse campeonato tão importante, um bicampeonato, né? Que o Vasco foi campeão em 74. Nesse intertício a gente fica com 2 vice-campeonatos, né? 79 a gente perde pro Inter, 84 pro Fluminense, aí vai ser campeão de novo em 89 brasileiro. Agora, Ou seja, também, lá nesse dia teve uma defesa tua, Anderson, foi uma defesa espetacular. Você teve nesse jogo. Você foi buscar lá no cantinho, não teve isso? Na verdade, da minha memória, são 2 jogos que ficaram muito na minha memória, das minhas maiores atuações no futebol. Foi essa contra o Flamengo lá, no Atílio Marotti, né, Serrano e Flamengo, e essa final no Morumbi. Não foram só 2 depois. Mas as 2 que mais marcaram, que são, pra mim, que fui goleiro, a defesa mais difícil de serem feitas é a cabeçada. São testadas porque o cara normalmente direciona para baixo, né? E eu fiz 2 defesas, uma de um lado e outra de outro, que os vascaínos sabem, eles devem lembrar, uma do lado e outra do outro. Foram 2 defesas espetaculares. Ô Vidal, tô sentindo que ele tá virando casaco.
Faz uma pergunta pro Acácio. Você falando virando casal é complicado. Ó. Isso aqui se tornou um amigo. Você vai tem o Valdir que. Agora eu tô conhecendo esse camarada aqui que mexe. Eu quero te perguntar o seguinte. Cássio, com esses confrontos que teve, Flamengo, Vasco e tal, qual que você entrou em campo sabendo que seria um jogo dificílimo, que, caraca, hoje eu não sei o que eu vou fazer, tô sem meu zagueiro, tô sem meu apoio, não sei o que vai acontecer, e o jogo mudou pra você, teve um jogo diferente? O sistema é interessante, mas é óbvio, né, que foi 82, né? 82 porque o Vasco vinha de perder títulos em relação à estadual em cima do Flamengo, e aí o Lopes teve um jogo de segundo turno que praticamente não valia nada, um Vasco-Flamengo, e aí tanto o Flamengo como o Vasco colocou um time mesclado. Entre eles eu entrei nesse time. Aí nós ganhamos o Flamengo, acho que, se não me falha a memória, 3-1. E aí depois teve um super campeonato, foi Vasco. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o América ganhou o segundo turno, Taça Rio, digamos de Taça Rio, e o Vasco entrou com o maior número de pontos. E aí, na semana seguinte a esse jogo, que foi o último jogo do segundo turno, chegou na semana, o Lopes fez, acho que 6 alterações. Eu falei com ele aqui sobre isso agora. Deve ter sido esse jogo que ele vai... não tem dúvida. Diga-se de passagem que era o Flamengo campeão do mundo, né? E essa equipe que aí o Lopes fez 6 alterações, nós jogamos contra o América, ganhamos de 1-0, o América um baita do time nessa época. E aí jogou a América e o Flamengo ganhou, e a decisão Vasco-Flamengo, e a gente foi campeão. E ninguém, nem mesmo o vascaíno tinha a esperança que o Vasco conseguisse ganhar desse time. O Flamengo que acabou sendo campeão do mundo. E o que é o Um dos maiores times, que sai, ninguém tem dúvida. O Lopes era maluco. Não, e ninguém tem dúvida que é um dos maiores times da história do Flamengo. Cássio, eu também não sou muito memória de data, mas o Vasco veio de sempre grandes goleiros, né? Andrade, Mazzaropi, você, Carlos Germano, Barbosa, isso, tá? 50, né? Enfim, aí eu já não vou saber precisar a data, mas o que você acha? Aí Fábio, tá. O Vasco passou um período com goleiros que botava um, frangava, botava um, frangava. Nós vascaínos sofremos muito. E você, como ídolo nosso do Vasco, foi um grande goleiro, né? Seleção brasileira, tudo. O que vocês viam como a sua posição? O Vasco carente. Sofremos anos e anos com nenhum goleiro se firmava nesse período. O que passava na cabeça de vocês que eram os goleiros? Aliás, a gente ainda segue sem fabricar o goleiro, né? A gente tá pegando o ídolo aí que é o Martin Silva, agora o Léo Jardim, Fernando Praz, que a gente compra e o cara torna-se ídolo. Antigamente a gente praticamente fabricava nossos ídolos. Né? Isso, realmente o Vasco sempre fabricou goleiro na base. Apesar, eu, por exemplo, não fui feito na base do Vasco. Mas eu vim muito novo pro Vasco já como profissional. Eu vim muito novo. E esse período aí, quem foi goleiro que fez uma história no Vasco, sofreu demais, né? Sofreu demais e havia mudança, colocava um. E eu acho que também o que fez com que houvesse uma desestabilização em relação a isso foi essa troca constante. Entendeu? Eu acho que quanto mais o goleiro joga, o goleiro cria uma casca, cria uma experiência, uma rodagem, isso é muito bom, entendeu? Mas aí começou a haver aquela troca e quem foi goleiro do Vasco, a gente sofreu demais nessa época e acabou o Vasco até caindo de divisão, na minha opinião, por esse motivo, que não tinha um goleiro que desse essa credibilidade, essa confiança que o Vasco tanto precisava. O Acácio, você está cercado por 2 rubro-negros. É verdade. Esse aqui Mas vai... peraí, mas peraí. Não, mas peraí. Mas eu gosto, sabe por quê? Eu vou fazer a pergunta a você. Você gosta dos seus fregueses? Não? Claro, pô. Eu amo. Eu também adoro. O freguês tem sempre razão, né? Eu vou até falar. O Valdir fala o seguinte: eu adoro o Flamengo. Tudo que eu tenho, 90% foi ele que me deu. O Acácio, quantas vezes você perdeu o Flamengo?
Perdeu mais ou ganhou mais? Olha só, eu joguei, na verdade, para ser exato, eu joguei 9 anos e meio no Vasco. Não cheguei a 10, que aí eu entrei num acordo e fui a Portugal. 9 anos e meio. Vamos dizer que eu tenho normalmente era só, na minha época, jogava só brasileiro, estadual e brasileiro. Vamos botar 4 jogos. Vamos botar o mínimo. Vamos botar 40 jogos. Vamos botar 40 jogos. Vou botar 40. Vou botar 30 jogos. Eu não perdi 5. É verdade, eu não perdi 5. Vamos lá, já que você está tocando nesse assunto. E perdi pro Flamengo no momento que eu não poderia ter perdido, mas perdi. No Brasileiro de 89, 2 gols do Bugica. E vocês acabaram campeões naquele ano, né? Exato. Já que nós estamos tocando nesse tema, né? Flamengo e Vasco, na realidade eu ouvi falar do Acácio quando ele jogava no Serrano. Que o Flamengo poderia ser tetracampeão carioca. E aí o Acácio no Serrano fecha o gol, o Serrano ganha do Flamengo, 1-0, gol da Napolina, e você aparece pro mundo do futebol. E a partir dali foram, como você disse, vários Vascos e Flamengo que você ganhou, e eu cansei de ver aquela época da quina, da cena, que o Vasco ganhou no Flamengo, era Romário, era Roberto. Agora, uma curiosidade dentro do tema Vasco e Flamengo, em 87, por acaso até um jogo que o Zico tinha perdido o pênalti na Copa de 86, e um pênalti a favor do Flamengo, e o Zico faz o gol, né? E ele vai falar com você alguma coisa, e até hoje a gente não sabe exatamente o que foi falado. Ele falou muito obrigado, ou dizem que você, até dizem que você deixou, pô, mas eu acredito que você nunca vai deixar de defender um pênalti, né? Como é que foi aquela história lá na casa, por favor? Boa pergunta, até poder eu deixar muito claro, esclarecer para todo torcedor vascaíno. Vocês acham, com todo o carinho, respeito e consideração que eu tenho até hoje, até porque eu tenho um relacionamento muito próximo do Zico, vocês acham que eu ia deixar contra o Flamengo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Aí, pô, o que aconteceu foi que depois, como você falou, ele tinha perdido o pênalti na Copa do Mundo e logo em seguida ele voltou pro Brasil, jogando no Flamengo, e teve um pênalti e que eu fui pra bola e a bola passou quase rente à minha mão e os vascaínos acharam que eu teria deixado. Jamais. Não, eu acho que houve essa questão, né, em relação à torcida, quer dizer, da torcida em relação a você, porque logo em seguida ao pênalti, o Zico chega perto e fala alguma coisa, eu não sei o que vocês falaram naquele momento, e isso deu margem para esse tipo de interpretação. Exatamente. O que deu margem de achar que eu teria deixado foi o Zico em relação a mim. O Vasco achou que ele veio me agradecer. Não foi nada disso, cara. Eu digo sempre o seguinte, cara. Eu tive sempre uma preocupação na minha carreira. Adversário é lá dentro do campo. Fora dele, nós somos... Eu, por exemplo, eu tinha uma relação muito próxima, de uma grande amizade, com o Zé Carlos, que foi ex-goleiro do Flamengo, que faleceu. Nós fazíamos churrasco, ele às vezes na casa dele, eu na minha casa, e a gente tentava fazer com que ninguém soubesse para poder não ter esse tipo de problema. Ele, por exemplo, foi para Portugal, eu já estava em Portugal jogando. Quem entrou em contato com o empresário aqui para ajudá-lo aí a Portugal fui eu. Entendeu? Então eu não tenho tido problema. Eu sempre tive uma relação muito, ainda continuo tendo com vários ex-atletas dos outros clubes, cara. É uma pena que hoje talvez a mídia hoje não deixa que isso aconteça. A gente respeita a internet, as coisas todas, não deixa que isso aconteça. Isso é muito ruim. Verdade. Você não pode ter uma relação com o jogador do adversário. Cara. Não, então, só pra finalizar essa história do pênalti, né? Eu já sei que o Zico vai falar pra você, porque você quase pegou o pênalti. Ele falou, pô, a gente combinou pra você pular pra um lado e vai dar pra outro. Você quase pegou o pênalti. De repente o torcedor vascaíno pensa, não, mas o Rodrigo... Até porque eu não preciso fazer isso. O Zico não precisa que eu faça Claro. Agora, o Rodrigo, tricolor, mas de São Paulo, quer fazer uma pergunta. Qual foi a derrota que mais te doeu? A derrota que eu mais sofri na minha vida
foi da seleção brasileira em 90 contra a Argentina, que o Brasil perde por 1-0, que está na memória de todos os brasileiros. A única jogada que o Maradona faz, passa por 2, 3 jogadores, ninguém dá uma pancada no cara, serve o Canidia, que dribla o Taffarel e faz o gol. E o Brasil massacrou naquele primeiro tempo. E depois Lazzaroni faz várias alterações, o Brasil massacra e não consegue empatar o jogo. E por incrível que pareça, eu estava no banco do Taffarel e eu caio no exame antidoping. Todos vão embora e fico eu lá chorando sozinho para fazer o xixi e não conseguia. Foi a maior tristeza que eu tive no futebol, na minha carreira, foi exatamente o jogo. Brasil e Argentina, 1-0 Argentina, em 1990 na Itália. Quem vier não deixa de experimentar porque, ó, sensacional. Batatinha frita, pastel. Aquele ali todo mundo chama de bolinho de bacalhau. Aqui é o bolinho de vascaíno. Filezinho que é clássico da casa. E aí na hora da descrição a gente botou o nome filezinho Joel Santana. Aí a gente brinca com os ingredientes que faz o filezinho. A gente brinca com aquele inglês riquíssimo do Joel Santana. Little steak house and with sauce. Colhão de frango. A gente homenageou um grande goleiro do futebol brasileiro, obviamente com uma brincadeira, com o máximo respeito, que por acaso foi ídolo do teu time. Então aqui quando você pede um gorjão de frango, um frango a passarinho, é Rogério Ceni a passarinho. Gorjão do Rogério Ceni. Mas, pô, máximo respeito, que o cara, a carreira dele fala por si próprio. Perguntar para a Mauri ali como é que você se sente, dá muita emoção, você está diante de um grande ídolo vascaíno. Então, pra gente aqui é um prazer, né, receber aí um ícone do futebol, né, representou a década de 80 o Vasco da Gama, apesar de eu ser flamenguista, né, trouxe muitas alegrias para a torcida vascaína, né, então é um prazer recebê-lo aí, a gente fica super até emocionado, porque eu cheguei a me relembrar até de alguns jogadores, de alguns goleiros da época, né, naquela época no time do caso era o Zé Carlos, não é isso? Tinha o Ricardo Pinto pelo Fluminense, o Ricardo Cruz pelo Botafogo, então assim, o Paulo Sérgio, né? Então assim, é muito gratificante a gente... Vamos falar com o Evaldo aqui, uma pergunta do Evaldo, que é tricolor, e eu estava em 2 jogos, que não era você o goleiro, foi o gol do Romerito na final e o gol do Edinho, o Fluminense dele, mas faz uma pergunta aí que não seja isso. Não. Ih, deixa você perguntar. Eu ia perguntar isso. Como é que você se sentiu substituindo o Mazzaropi, que era um ídolo do Vasco, um grande goleiro, né? E assumir essa responsabilidade? Como é que foi? E você começando na carreira? É verdade. Na verdade foram, como eu já falei, foram 3 alterações, né, que o Lopes fez. Mas a que mais chamou a atenção foi a saída do Mazzaropi, que era um goleiro que tinha sido campeão estadual pelo Vasco, veio da base do Vasco, era ídolo também. E aí, botar um goleiro, veio lá do Serrano, um time pequeno do estado do Rio de Janeiro, ninguém acreditava, né? Eu acho que foi a alteração que mais chamou a atenção foi essa. Que pra mim foi importante, porque é o seguinte, na verdade, eu sou muito grato ao Mazzaropi. Você vem jovem, apesar de já vir profissional pro Vasco, você vem jovem e ter um goleiro com a experiência, com a rodagem do Mazzaropi, eu acho que pra mim foi importante demais pro meu crescimento. Eu já disse isso pessoalmente para ele, justamente grato a ele. Responsabilidade muito grande, né? E foi numa decisão, na verdade, né? Essa alteração que ele fez, essas alterações que foram feitas, foi por uma decisão. Quanto ao América primeiro, que foi um super campeonato, né? Depois do jogo com o América, o Flamengo a gente ganha, o Flamengo joga com o América e ganha, e depois essa decisão Vasco-Flamengo, que a gente vence do Flamengo. Na verdade, essa alteração que foi feita foi em cima de uma decisão. E aí, você quando vai bem numa decisão, a possibilidade de você fazer uma história como eu fiz no Vasco aumenta muito mais, né? Aí, ó, o Washington Basolato Barbosa. Que isso, hein? Que camisa é essa, hein? Ele pede que seja o nome dele falado sempre inteiro, porque é do tempo do Armando Marques que falava o nome dos jogadores. Qual é a pergunta?
o Acácio já falou ali muito bem. O vascaíno mais antigo vai lembrar essa mudança que ele falou, que foi uma coisa, a gente falando hoje não... Entrou o Hernani, né? Pô, entrou, mexeu na defesa. E na época havia realmente essa... Pô, a Mazzaropi. Vai entrar o Acácio que veio do Serrano aqui, vizinho aqui, Petrópolis, né? E o Acácio chegou e aliás, o Vasco vem num crescendo de goleiro, né? Mazzaropi, Acácio, depois Leão. Você antecedeu o Leão? Leão foi primeiro do que eu. Leão é 78. É isso. O Acácio, o Leão tava no gol do Rondinelli. Se fosse o Acácio, o Rondinelli não tinha feito aquele gol. Aí, ó. Quer melhor do que isso? Eu tô bem só com os amigos. Pra eles eu não tenho defeito. Ô, Cássio, qual foi a tua maior falha? Não é soberba, eu sou muito sincero, cara. Se eu falei, se eu não falei, eu não falei, tá? Como eu disse no começo aqui da matéria, eu tive o privilégio de ter sido treinado lá do meu início por dois ex-goleiros, tá? Eu, tecnicamente, eu era muito bom. Aquele frango clássico na minha carreira, claro que eu devo ter tomado, eu tomei muito pouco. Mas a maior falha que eu tive foi no jogo Vasco e... Pô, um time pequeno aqui do interior, aqui, que agora... Não é o Flamengo não, né? Flamengo? Ah, Flamengo não. Tá bom. A maior falha que eu tive... A maior falha que eu tive... Tá bom, vou ser muito sério. A maior falha que eu tive foi em 86, Vasco e Flamengo, na final, gol do Júlio César, não o Urigueri, outro Júlio César Lourinho jogava no Flamengo. Pronto, tá bom. Falou time pequeno, é isso aí. Deu a moral, hein? Acácio, quem era a sua grande referência como goleiro? Para muitos vascaínos acham que foi um goleiro vascaíno, não foi. A minha grande referência foi o Manga, do Botafogo. Cássio, o Eurico Miranda, no auge da carreira, no auge do Vasco, ele foi bom para o Campeonato Carioca, para promover os clássicos, promoveu o Vasco, ou você acha que ele prejudicou o Vasco? No auge do Vasco. Não, isso foi essencial para o Vasco. Eu acho que em algumas situações, para o futebol brasileiro em si, não. Mas para o Vasco, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Que ele foi o maior dirigente do futebol brasileiro para o Vasco, juntamente com o Calçada, Antônio Soares Calçada. Entendeu? Então, cara, agora, no final, o início dele foi maravilhoso, porque no final, para o Vasco, foi muito prejudicial, cara. A Mauri vai fazer uma pergunta aí. Então, o amigo citou de um bom futebol, né? E essa época a gente recorda muita coisa, eu queria trazer às vezes para o tempo de hoje, né? Queria saber a tua opinião na sua posição, Acácio, hoje, se o futebol brasileiro, não vou esticar para o europeu, está bem representado, porque na minha opinião hoje, assim, a gente está muito carente hoje de meia, né? Hoje não tem um jogador que bate uma falta com perfeição, tem uma série de coisas que na minha opinião hoje o futebol brasileiro está muito deficiente. E eu queria saber na tua posição se você tem se o futebol brasileiro está bem representado. Eu queria saber a sua opinião. Deixa eu emendar aqui que eu já respondi. E você acha que a posição de goleiro foi a que mais evoluiu no futebol? Não, primeiro, para completar, olha só, o futebol brasileiro está com uma carência de algumas posições. Na minha opinião, laterais, atacante, aquele centroavante que a gente tinha, muito, e o camisa 10, no meio, resumindo, principalmente todas camisa as 10. posições, né? Não, todas não. Goleiro sim, eu acho que na minha opinião está bem servido. E boa pergunta. Na minha opinião, o futebol brasileiro, a posição que mais evoluiu foi o goleiro. Eu já visto que lá atrás, pô, um monte de times tinha goleiro estrangeiro. Nós temos até poucos hoje no futebol brasileiro. E já visto que quantos goleiros brasileiros estão jogando na Europa. Verdade. Exatamente. Eu acho que essa posição realmente evoluiu.
Algumas outras posições está uma carência grande, haja visto a própria seleção brasileira. E pra você, quem é o melhor? Eu não vou citar nome, mas nosso lateral direito atual é mais zagueiro do que lateral, né? Ó. Quem é o melhor? Capitão aonde? Vai ser capitão Acácio, quem é o melhor goleiro do mundo? E do Brasil? Do mundo, eu não vou dizer do mundo, tem uma gama de bons goleiros. Do mundo na história. Na história. Ou seja, uma referência. Goleiro do mundo da história. O futebol mundial tiveram tantos grandes goleiros, né, cara? Foram muitos. É verdade. Difícil. Olha, em relação ao futebol brasileiro, hoje, infelizmente ele está com 43 anos, que é o Fábio para mim. Mas infelizmente já está uma idade que não tem condições nenhuma. Mas um goleiro que faz a história que ele fez, é campeão no Vasco, fez história no Cruzeiro e nunca foi uma Copa do Mundo, na minha opinião, um grande absurdo que aconteceu com o Fábio. Você acha que se a gente fizer uma seleção formada só com jogadores no Brasil, pode ganhar dessa? Atualmente eu ainda acho que não. O futebol brasileiro é muito competitivo, mas eu ainda acho que está melhorado. Até que um dos maiores ídolos hoje do Brasil, o melhor camisa 10 do Brasil hoje não é nem brasileiro, pô. Arrascaeta. E o melhor centroavante também, que é o Verratti. É o Verratti, pô. Eu tô errado. É a realidade, não tô. A bola lenta na área do Mas ele é o melhor camisa 9, graças ao Tite. Não, porque se o Tite não tivesse tirado o Gabigol, seria o Gabigol. Eu tenho maior respeito pro Gabriel. Não, mas o Gabigol não é respeito. Ainda falando de nós. A bola lenta do Verratti hoje, aquela bola que o cara bota a bala na área, cara, que ninguém a bola rápida dele não é, mas a lenta é impressionante. Eu tenho o maior respeito pro Gabigol, a gente não pode. Olha só, tem que reconhecer o que ele fez, principalmente nos jogos importantes desse nível pelo Flamengo. Tá? Lá atrás. Hoje, não dá pra discutir, já não dá mais, não é mais o mesmo jogador, cara. Sim. Entendeu? Eu tô falando agora. O maior centroavante do futebol brasileiro, sem dúvida, é o Verratti. E depois, o Pedro. Mas a casa sobre o Pedro. Vou concordar porque a tua experiência é maior do que a minha e eu não vou discutir. E eu não vou discutir com o rei. Eu quero ser amigo do rei. Tá pronto. O cara tem mais propriedade pra falar. Já tem nome no bid, né, porra? Eu não tô tirando. O Pedro é excelente atacante e tal. Mas eu não me lembro agora, foi recém. Essa semana, não sei qual repórter falou. Se o Pedro tá no Vasco e o Verratti tá no Flamengo, o Pedro não faria metade do que o Verratti faz. Olha só, essas discussões. Essa discussão é sempre. Não, mas essas discussões. Eu acho que. A gente vamos achar que a gente está puxando pro clubismo. Mas o problema é o seguinte: se a gente for analisar a quantidade de gol que olha, eu acho um baita jogador, nós vamos olhar pelo lado humano. Eu estou torcendo demais que ele recupere e volte no mesmo nível que deixou e tal. Mas se a gente analisar em relação a gol, o Pedro tem muito mais gols de pênalti que o Verratti, por exemplo. Você deu pra entender? Então, cara, a gente vai dizer assim, ó, o Verratti é mais completo. Não é que ele só faz gol de cabeça. Olha o gol que ele fez quando foi atrás do Paranaense de primeira. Não, contra o Flamengo. Eu vou dar minha opinião do Ele seguinte. fez contra o Flamengo. O Pedro hoje tem quantos anos? 27. 27. O Verratti com 27 anos não era protagonista, o Pedro está sendo. Será que aos 34, que é a idade do Verratti, o Pedro vai ser protagonista como o Verratti está sendo? Essa discussão é sempre, eu acho que os dois são muito bons. Camisa 9. E outra questão, o Pedro divide responsabilidade com o restante do time do Flamengo. Sim. O Verratti, ele é sozinho ali. É bom ouvir isso de um rubro-negro. Vamos gravar e fazer um corte disso. Vamos fazer um corte. Isso é verdade, isso é verdade. O Flamengo é um puta de um time. Sem o Arrascaeta, ele passa a ser até um time mais normal. Mesmo com aquele puta do elenco que ele tem. Caralho, pô, tu vai pro jogo do Vasco, cara, o Vasco é muito limitado. E as poucas peças que a gente tinha, que nós temos agora, porra, sofre uma contusão. E aí, Paulinho, Felipe Coutinho, cara, meu irmão, então é muito difícil você hoje no time do Vasco. O time do Vasco tem formação. O Flamengo desde 2019 já tá com uma base, uma estrutura montada ali. Mas, Acácio, é legal você falar isso pra gente entender. Tem vários gols que o Verratti faz que parece que é falha do goleiro. Que ele dá no contrapé do outro. Fala isso aí pra gente. É o que eu falei pra vocês. Pra mim, a defesa mais difícil pra ser feita é a cabeçada, cara. Não é negócio da pequena área, chute fora da área, não. É a cabeçada porque ele direcionando para um lado, para o outro.
é sempre o grande atacante cabeceia para baixo. Portanto, olha só, para simplificar o que eu estou falando, qual foi a maior defesa de um goleiro no futebol mundial? Gordon Banks contra o Pelé. É muito difícil a cabeçada. Tem um ano especial na tua carreira, que as pessoas também não lembram, porque em 1988, o Campeonato Brasileiro, quando terminava empatado, ia para os pênaltis. E aí o time que ganhasse os pênaltis ganhava um ponto a mais, um ponto extra. Diz aí, naquele ano, você perdeu alguma disputa de pênalti como goleiro do Vasco ali na hora que terminava o jogo? Eu não só perdi, só não perdeu, como sempre que o Vasco empatava e era decidido nos pênaltis pagar esse ponto extra, como contra o Fluminense, eu peguei do Ricardo Pinto e bati e fiz. Agora, alguém vai perguntar aí? Não, eu quero levantar um tema aqui que eu acho muito interessante. Todos sabem que sou flamenguista, mas sou um cara enganjado com a história, com tudo que acontece, e me admira muito a história do Vasco. Tenho uma irmã que é historiadora e ela me ajudou muito nisso aí para saber sobre futebol. Quando o Vasco foi o primeiro clube que introduziu o preto para jogar Flamengo, Botafogo e Fluminense. Chegou uma hora e falou, pode jogar, o preto pode jogar, mas tem que saber ler e escrever. Naquela época... eu acho que essa camisa é sobre... Então... Essa é a comemorativa. Essa é a comemorativa. Não só isso, como o Vasco integrou os negros no futebol, ainda teve mais depois. Não deixaram o Vasco se ele não tivesse um estádio para jogar. E aí o torcedor construiu São Januário. A Mauri, mostra os olhos dele lacrimejando. Não, mas é bonito. Ele falou assim, caraca, meu time foi criado pela mídia. Olha aí. A mídia criou meu time. Olha só, a história quando é verdadeira e bonita, a gente tem que, independente do meu coração, né? Então assim, a gente tem que realmente respeitar e admirar, porque é uma história realmente fabulosa, né, cara? A história do Vasco da Gama é bonita. A verdade Claro que aqui, né, no bar, Bia Soccer Club, é um bar que a gente está fazendo uma resenha vascaína, mas aqui todos os torcedores frequentam aqui e gostam, e respeitam, porque aqui tricolor tá aqui, tem rubro-negro, tem todo mundo aqui. Isso aqui é resenha. Se a resenha não for desse jeito, não é resenha, né? Se torcedor, qualquer torcedor, vascaíno, flamenguista, botafoguense, quiser vir ver jogo aqui, é só vir que tá até arquibancada, ó. Eu nunca tenho arquibancada. Essa é pra Queria que você falasse o que representa para você o futebol e estar aqui nesse momento, tantos anos depois que você parou, sendo lembrado, sendo respeitado por ídolos de todas as torcidas. O futebol é minha vida, né? Sempre foi, eu acho que sempre será até eu ir lá pra cima, entendeu? E olha, eu sou extremamente grato pelo convite. E sabe qual a minha grande satisfação? Porque eu já joguei uma época, né, década de 80, e ter esse reconhecimento ainda, entendeu? Pessoas que reconhecem o que eu fiz. Não é só pelos vascaínos, acho que o próprio futebol brasileiro, entendeu? Isso que é a minha grande satisfação, esse reconhecimento. Isso é impagável. Sérgio, a última pergunta aqui. Acácio, pra você, na sua opinião, os 5 melhores goleiros da história do Brasil. Pra mim, o maior de todos, pra mim, é o Barbosa. Não é porque eu sou vascaíno, é o Barbosa. Depois, Tafarel, Marcos, Dida. Vou botar eu nessa parada aí, apesar de cada um do mundo.